Pronto, a gente já está gravando. Então, deixa eu ver aqui. Tá. Então, eu vou abrindo aqui. Não vai abrir para vocês, mas eu vou abrir e a gente vai estudando, tá bom? Bom, hoje a gente vai ver os analetos, que são 3 passagens, né, que a gente está acompanhando de acordo com o livro, né, Os Analetos de Confúcio. Nós já estamos no 2º capítulo, e a gente vai ver 3 passagens, que é 2.7, 2.8 e 2.9. Nessa passagem de Confúcio, né, dos ensinamentos de Confúcio, ele ainda vai abordar a questão da filiabilidade, tá? Mas antes vou fazer uma pequena introdução, porque a gente vai estudando e a gente vai compreendendo por trás né, dos estudos de Confúcio o que ele quis chamar a atenção para a gente, tá? Chamar a atenção para os alunos dele, e o que chama a atenção, na verdade, o que está por trás dos textos, né, e das passagens, na verdade, tá? E qual é o objetivo de Confúcio? Qual é o objetivo de Confúcio ao fazer esse tipo de estudo com os alunos dele, né? Naquela época que a China estava vivendo, né? A gente já comentou sobre isso, tá? Bom, o objetivo, a gente sabe que Confúcio é considerado um dos grandes sábios da humanidade, um grande instrutor, né? É visto como um grande instrutor, assim como o Buda, assim como Jesus, né, como Lao Tse, né? Então, Confúcio é visto como um grande instrutor, não só na China antiga, mas como os ensinamentos dele agora está no mundo como um todo, ele também é visto como um grande instrutor da humanidade pelo mundo ocidental, por todos que o conhecem, tá? Bom, de qualquer forma, o estudo que a gente faz, o estudo que Confúcio fazia com os discípulos dele, né? Assim como os estudos de todos os grandes sábios, o objetivo era de resgatar em cada um de nós aquelas virtudes que estão dentro do nosso coração, da essência, tá? A gente sabe que nós temos uma vida, um corpo que é material, né? Temos, né? E esse corpo, biologicamente falando, né, se expressa de alguma forma. A gente, cada um de nós, se expressa com a nossa personalidade, que carrega muito das nossas crenças, que carrega muito daquilo que a gente vivenciou, das experiências que a gente vivenciou, principalmente dessa vida atual, porque a gente não tem nem uma compreensão de como foram as nossas vidas anteriores, né? Mas a gente tem que ter consciência de que a gente também tem uma outra vida, né, que está dentro de nós, que é a vida da essência, o coração de essência, que é aquela parte espiritual que vem do nosso Pai maior, né? Então, a gente está estudando Confúcio e está percebendo que nossos pais geram esse corpo físico nosso. Mas o nosso Pai maior gera também a nossa verdadeira vida, que é a vida do espírito, que é o nosso espírito, que na verdade vai habitar um corpo material, né? Mas a gente conhece pouco, muito pouco dessa vida que vem do nosso Pai celestial, né? Que é a nossa essência, que é a nossa origem, na verdade, né? Então, o objetivo, quando a gente começa a estudar esses ensinamentos que vêm diretamente dos céus, né, que são os decretos do céu, como Confúcio falava, o objetivo é que a gente faça conexão com esse coração de essência, com essa nossa origem, faz parte da vida humana, né, que todos nós temos a mesma origem, né? E é isso que a gente ganha da divindade, que a gente ganha do nosso Pai celestial, né? A gente ganha esse coração de essência. E a gente precisa conhecer ele. Então, o objetivo dos ensinamentos de Confúcio, de Buda, de Jesus, era dar ao homem esse conhecimento, que a gente conhecesse esse coração que está dentro da gente, né? Então,
O que eles queriam dizer? Que todos nós possuímos, então, um espírito brilhante, que está dentro da gente, né? Essa é aquilo que a gente ganhou, é nosso verdadeiro eu, vamos dizer assim. E para a gente expressar esse espírito, existe também um aprendizado e um esforço, e a gente precisa promover uma abertura maior para essa vida, para que a gente consiga expressar esse espírito, né? Original, esse espírito brilhante, né? Que todos nós temos, né? Então, a gente caminha uma vida na matéria, vamos dizer assim, conhecendo muito do nosso corpo físico, entrando em contato com esse corpo físico, sofrendo as dificuldades desse corpo físico, criando uma mentalidade e uma personalidade que tem a ver com as nossas experiências nesse corpo físico, mas pouco expressa aquele coração de origem, essa origem espiritual nossa, pouco conhecemos. Então, o objetivo desses estudos, desses ensinamentos que Confúcio fazia com os discípulos, e que a gente se propõe a se abrir para esse tipo de estudo, né, e de aprendizado, o objetivo é porque a gente consiga expressar essa origem, né, esse coração de essência, tá? Então, quando pouco a pouco a gente vai entrando em contato com esses ensinamentos, com as falas de Confúcio, de Jesus, com as conversas, né, que eles tinham, Jesus também tinha seus discípulos, conversava com eles, né, dava a conhecer, né, essa outra vida, e as reflexões feitas junto com os discípulos, que Jesus fazia, que Confúcio fazia, vamos dizer assim, nosso coração, então, vai sendo tocado, vai havendo uma abertura no nosso coração para uma realidade que é nossa, né? Que está ali, mas que a gente tem dificuldade de se abrir. A gente precisa de uma ajuda, né? Para que a gente entre em contato com isso. E quem traz essa ajuda, quem trouxe esses ensinamentos de Deus, são esses mensageiros, para tocar o coração humano, para a gente conhecer a Deus e conhecer o nosso próprio coração, tá? Então, a gente, pouco a pouco, vai se abrindo para essa realidade, que é uma realidade diferente da realidade material, da vida física, né? Mas, ao se abrir para essa realidade da essência, o que a gente ganha é um amor muito grande à vida como um todo, um amor a Deus, vamos dizer assim, que aí a gente passa a conhecer verdadeiramente a Deus, né? E esse amor e esse conhecimento é muito importante para a vida de cada um de nós, para equilibrar essa outra parte da nossa vida, que é a parte material, que é de muito trabalho, muito conflito. Então, a gente precisa abrir esse coração para equilibrar essa vida, que muitas vezes é muito atribulada para cada um de nós. Então, para aquele que deseja equilibrar essa vida, sair um pouco dos conflitos do mundo e dos sentimentos de caos, de desestrutura, que no mundo existe muito, em função até dos momentos que a gente vai vivendo, que o mundo tem seu próprio caminho, tem seus próprios momentos, né? Então, esse estudo é uma oportunidade e uma pausa na nossa vida atribulada, tá? E ao fazer isso, principalmente para mim, eu vejo muito isso, eu sinto muito isso, isso me dá uma pausa na minha vida atribulada, mas firma também para mim que existe um lugar de renovação dentro de mim, sabe? Um lugar de muita paz e de muita sabedoria, né? Então, assim, toda vez que eu vou entrando em contato, abro um espaço na minha vida atribulada para estudar, e aí para trazer aqui para vocês, para que a gente consiga ter essa pausa, não só eu, mas que todos nós conseguimos ter essa pausa, né? Para entrar numa outra realidade, por 2 horas, então, vivenciar uma outra realidade, tá? Eu fico muito feliz com isso, tá? Eu fico muito em paz, né? E fico... mexe com a minha energia de alguma forma, tá? E é muito bom esses estudos, porque a gente vai estudando e vai revendo as nossas atitudes, revendo
o nosso comportamento com os outros, né, com a vida, com a gente mesmo, né? A gente vai revendo, vai fazendo uma reflexão e vai colocando, tendo uma oportunidade, então, de colocar a nossa vida num prumo melhor, né? Abrindo cada dia mais, um pouco mais de espaço para ouvir esses ensinamentos que muito renova, né, internamente a gente, tá? Bom, nessa aula de hoje, que a gente está estudando, né, o Confúcio vai retornar a esse tema de filialidade. E aí, eu vou estudando e falo, nossa, mas esse tema é recorrente. E é um tema recorrente. E aí eu comecei a me perguntar assim, ele está sempre retornando, né, a esse tema. Por que está sempre pegando nesse tema? A gente tem uma compreensão que esse tema é importante, cada um de nós vem para esse mundo dentro de uma família, então a gente entende que é muito importante, porque a gente é o nosso primeiro contato com uma relação, né? Mas a gente não para muito para pensar naquilo que a gente vive dentro da nossa própria família, dentro da nossa casa, porque a gente acha muito difícil, né? Ah, não. Os conflitos sempre dentro da família, ou é com o companheiro, ou que é os pais, ou que é os irmãos, né? Ou com os irmãos. Sempre os conflitos se dão muito ali, tá? E muitas vezes a gente entra num espaço profissional e trabalha, 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 e a própria família fica relegada a um segundo plano, as relações, as nossas primeiras relações ficam inacabadas, ficam colocadas de lado, né? A gente vai se atropelando, às vezes nós pais atropelamos muito, né? Porque precisamos trabalhar, dar conta de muita coisa, e esquece de dar atenção àquilo que a gente já está vivendo ali dentro e não presta muita atenção nas pessoas que estão vivendo junto com a gente, né? Que estão ao nosso lado, ou como elas se sentem, por exemplo, quando a gente está muito atropelada por muitas atividades e muitas obrigações e responsabilidade, né? E aí vai chegar um momento que a gente vai chegar lá na frente e vai falar, nossa, eu não tinha tempo, ou não conseguimos criar tempo para ter essa atenção necessária, né, dentro da família, né? Às vezes precisa acontecer algo, né, dentro da família para que a gente possa parar e começar a dar atenção, né? Então, eu olhando para a minha realidade, pelo aquilo que eu vivi, eu percebi, por exemplo, que eu consegui aceitar melhor quando eu percebi, por exemplo, quando aos 5 anos, né, eu me separei, né, do meu ex-marido, né, e tal, não sei o quê, mas ao mesmo tempo que foi uma coisa dolorosa, eu falei assim, ah, isso tem um motivo, né? E eu fiz uma reflexão e eu falei, bom, eu estava muito envolvida com o trabalho, agora parou tudo, né? O trabalho parou, o relacionamento parou, e está eu e meu filho. Então, eu agradeci muito a Deus, porque eu falei, é porque Deus quer que eu tenha uma plena atenção com relação ao meu filho. E aí eu fui entendendo que os vínculos afetivos se faz nessa atenção, né? Cria-se o vínculo forte através dessa atenção. E, como a aula é família, na semana passada, meu filho veio para conversar comigo e virou e falou, mãe, eu tenho uma tranquilidade e não tenho insegurança nem nada para abrir meus sentimentos para você, mas só com você. E ali eu vi que aquele vínculo começou aos 5 anos de idade, quando eu tive tempo total para ele. Então, às vezes, a gente só percebe isso, né, e tem um sentimento de gratidão a tudo que aconteceu na nossa vida lá na frente,
né? E eu agradeci, porque realmente ali o vínculo foi feito e continua forte até hoje. Então, ao estudar com Confúcio, né, sobre a importância que ele dá à questão da família, né, por trás disso tem uma compreensão do que é a vida e de que são as relações muito profunda que muitas vezes a gente acaba não tendo, né? Mas a gente precisa perceber que a família é o início da vida de cada um de nós nesse planeta. E se a gente tiver sorte, eu digo sorte nas nossas relações dentro da família, no final nós estaremos com ela, né? Então, por aí já dá para a gente perceber por que Confúcio fala tanto no amor filial, né? Mas ele não fala só dentro da nossa família biológica, genética, mas ele fala principalmente também do nosso amor filial a Deus, enquanto Pai comum a todos nós. Onde expressamos esse amor filial a Deus? Porque na família biológica, a gente coloca a nossa atenção, consegue expressar, existem as formalidades, né, que a gente usa para expressar nosso amor, nossos pais, dos cuidados e tal, mas esse amor filial a Deus, que é o Pai de todos nós, e que é o primeiro Pai, vamos dizer, o Pai maior, porque sem ele não teríamos os pais biológicos hoje, né? Porque primeiro nascemos no espírito, para depois encarnarmos e termos pais biológicos, né? O segundo pai, vamos dizer assim, né? Então, aonde que está esse amor filial a Deus? No nosso dia a dia, né? na nossa vida, né? E aí, eu andei percebendo que esse amor filia, esse amor a Deus, se torna amor verdadeiro quando colocamos ele em prática, né? E uma forma de expressar esse amor filial a Deus, vamos dizer assim, é quando a gente consegue expressar muito do nosso coração de Deus, de Deus no nosso coração, né? Quando a gente consegue agir ou como o coração de Deus, vamos dizer assim, né? Amoroso, respeitoso, cuidadoso, né? Justo, né? Que a gente sabe que o coração de Deus é nesse nível, né? Então, quando a gente sabe que quando a gente ama alguém, ama um companheiro, ama o nosso filho, ama nossos pais, a gente faz de tudo para expressar esse amor, com cuidado, agradando, defendendo as pessoas que a gente ama, seguindo os passos, né? Então, para expressar esse amor filial a Deus, é a mesma coisa. Como agradar a Deus, né? Então, da mesma forma que a gente consegue expressar o nosso amor para os nossos filhos, o nosso amor para o nosso companheiro, né? Para os nossos pais, aonde que conseguimos expressar, de que forma podemos expressar esse amor a Deus, né? Bom, a gente sabe também que para agradar, né, a quem a gente ama, a gente precisa conhecer essa pessoa, precisa de um tempo de convivência, né? Meu filho gosta disso, porque ele sempre me pede isso, né? Ele gosta da comidinha assim, né? E meus pais, como que eles gostam? Como que os pais, como posso agradar eles? Eles gostam disso. Aí a gente precisa conhecer, né, quem são nossos filhos para saber agradar. Senão, a gente não vai agradar, né? A gente agrada diante daquilo que a pessoa acha que é importante, gostaria de receber. Então a gente se pergunta, o que que Deus gostaria que a gente desse, né? O que que Deus gostaria de receber de nós, né? Então, a gente tem que ter um tempo de convivência com Deus, através dos ensinamentos,
né, de Deus, vamos dizer, a gente pode conhecer ele, pode conhecer o coração dele, pode conhecer a mente de Deus, e aí a gente pode verdadeiramente expressar o nosso amor, né, praticando aquilo que ele gostaria que a gente praticasse, né? Bom, a gente sabe que nesse mundo, quem mais conhece profundamente o coração de Deus são esses instrutores, porque tiveram uma convivência real com Deus e praticaram os seus ensinamentos. Então, nós já sabemos onde é que está a fonte, né? Está nesses ensinamentos. Por isso que a gente estuda Confúcio, por isso que a gente estuda Lao Tse, estuda esses ensinamentos do Buda, estuda os ensinamentos de Jesus, porque o objetivo é para a gente conhecer o coração de Deus e expressar esse mesmo coração, assim como Jesus, Buda, expressaram e amaram profundamente a Deus, verdadeiramente. Então, são esses sábios que nos ensinaram que quando caminhamos neste mundo praticando e expressando os ensinamentos de Deus, nós estamos fazendo a vontade de Deus, nos conectando e também através dessa prática, através desses ensinamentos e expressando esse coração, é a forma que a gente tem também e a única possibilidade para a gente voltar a conviver de novo com Deus, né? Fazer com que o nosso espírito volte para a fonte, para a origem, da onde ele saiu, né? Então, é nesse sentido que eu compreendi um pouco, e que eu ando compreendendo, como que a gente pode expressar um coração mais parecido com Deus, através desses estudos. Por isso que a gente vai estudar. Bom, essa foi uma pequena introdução para a aula de hoje. E a gente, então, vai entrar na primeira passagem, que chama 2.7, que vem de uma pergunta de um dos discípulos de Confúcio, que se chama Ziyou. Ziyou, então, perguntou sobre filialidade. E o mestre disse: a pessoa filial de hoje em dia, quer dizer, apenas alguém que pode cuidar dos pais. Mesmo cães e cavalos também conseguem alimentar seus pais. Se não houver respeito, como se diferenciar homens e animais? Então, é muito interessante que Confúcio age assim, né? Vem uma pergunta de um aluno e Confúcio volta com uma reflexão, né? Dá como resposta uma reflexão, faz ele uma correlação, né? Com o objetivo de fazer o aluno fazer uma reflexão mais profunda, e encontrar uma resposta muito mais profunda e muito mais condizente com os ensinamentos do céu. E não uma resposta que seja uma resposta de um homem comum ou da sociedade comum, não. Confúcio sempre vai fazer com que os discípulos e as pessoas entrem numa reflexão mais profunda, que tenha como um ponto de reflexão maior, como objetivo e um exemplo a seguir, não a sociedade que está aí, ou uma visão do homem comum, mas que tome como um exemplo a seguir uma visão maior, a visão da divindade. Então, ele faz com que a gente pegue como exemplo algo que está mais elevado, para que a gente consiga seguir esses exemplos mais elevados. E só pode vir da mente de Deus, com certeza, tá? Então, nessa passagem, quando ele fala e faz essa correlação, cães e cavalos, porque cães, cavalos, os animais também alimentam seus filhos, né? Alimentam seus filhotes, né? Então, a palavra filial vai além do alimentar
ou do cuidar, né? Porque os animais também cuidam dos seus filhotes, né? Então, nessa passagem, o Confúcio questiona não só o significado da palavra cuidar, mas faz uma reflexão sobre uma pessoa filial, o significado dessa palavra, o que é ser filial para cada um de nós. E aí ele vai comentando que Confúcio afirma que muitos acreditam, por exemplo, que ser filial significa prover aos pais a parte material da vida. E não é por aí. Filial, principalmente para o mundo oriental, e principalmente na China antiga, era muito tinha um significado muito mais profundo e não passava só pela parte material, até porque a China antiga se pautou durante séculos e séculos pelos ensinamentos de Lao Tse e de Confúcio, como um exemplo a serem seguidos. E a gente percebe hoje que o mundo ocidental e o mundo oriental, na questão família, eles se diferenciam. A gente percebe que as famílias orientais, elas são muito mais unidas e elas têm uma vivência muito maior, se estruturam muito maior entre os seus do que o mundo ocidental, por exemplo. Tá? Isso por causa da cultura chinesa, né? E por causa desses ensinamentos que foram fonte de consulta e de compreensão e de prática no mundo oriental, tá? Então, o que o Confúcio quer ensinar aqui para Zinyu, o que ele quer ensinar a esse discípulo, o que é ser filial para a divindade. Então, ele quer entrar na compreensão mais profunda da palavra, aliás, e também mais difícil de se realizar por parte dos filhos. Porque lá na China antiga, Confúcio já via que havia uma dificuldade muito grande também de muitos filhos compreender essa palavra filial. Não é à toa que os discípulos perguntavam a Confúcio, né? E muitos imperadores, ministros, nobres também perguntavam, faziam essa pergunta a Confúcio, né? Então, por quê? Porque alimentar os pais, né? A gente acabou de dizer que os animais também conseguem fazer isso. Então, no fundo, o que o Confúcio queria dizer com esse questionamento, com essa reflexão, é que ele, de certa forma, ele criticava a visão materialista que muitas pessoas da sua época tinham, dizendo que, naquela época, qualquer pessoa podia garantir um certo padrão de vida a seus pais, né? Tal como os animais, né? Mas, para que a gente possa ser diferente dos outros seres que também cuidam, principalmente porque somos seres humanos, é preciso dar um valor muito mais especial aos pais. É preciso, ele usava a palavra, ser mais respeitosos para com eles. E por que o Confúcio falava muito nesse sentido? Porque ele tinha uma compreensão do significado espiritual dos vínculos familiares, né? A gente também já conhece um pouco que o estudo da vida espiritual, né, quando a gente estuda sobre vida espiritual, sobre o que são os vínculos familiares, quando a gente tem uma compreensão maior por que estamos aqui dentro dessa família, nesse ambiente, né? E a gente tem uma compreensão das relações e ambientes, os quais a gente faz parte, né? Aí faz uma diferença muito grande o nosso comportamento e o nosso coração para com os outros, conosco e até com Deus. Quando a gente tem essa compreensão, né, a maioria de nós aqui temos, né, uma compreensão maior desses vínculos, né? A maior parte de nós
tem um caminho espiritual, então a gente tem uma compreensão maior sobre isso, e isso faz toda a diferença no nosso comportamento, né? Mas muitos não têm, né? Então, o que Confúcio ensina aqui, quando ele fala de amor filial ou filialidade, é que ensina a seus alunos que, então, no cultivo do tal e no trabalho do tal, é preciso ter uma compreensão muito profunda sobre as relações divinas e humanas. Relação divina, eu com Deus. Relação humana, eu com minha família, eu com o meu ambiente, com as pessoas que estão à minha volta, tá? Então, o que o Confúcio quer dizer, quando ele bate muito nessa tecla, é que é preciso um despertar profundo e um cultivo profundo, ampliando os ensinamentos do mestre, né? Até porque, para Confúcio, se a gente quiser ter uma sociedade ideal e que todos nós sonhamos, que almejamos viver, depende muito dessa compreensão da importância dos laços e das relações e da questão dos vínculos familiares, tá? Para que a gente possa compreender e criar uma sociedade ideal, né? Por exemplo, se a gente compreende as afinidades dentro da família, né? A gente sabe que se viemos nessa família, é porque precisa ser praticado ali dentro o respeito e o amor. E podemos ter uma compreensão que viemos com essas pessoas porque talvez numa vida passada isso não foi praticado, né? Então, as afinidades consanguíneas são afinidades antigas, né? E se a gente nasceu nessa família, esse vínculo perdura por muito tempo, é a nossa linhagem, e perdura e vai para outras vidas, né? Então, é a nossa linhagem, né, familiar, né? Não é só dessa vida, é de outras vidas também, tá? Então, dentro do conhecimento que a gente tem espiritual hoje, a gente sabe que o homem vem ao mundo, então, pelas afinidades consanguíneas, e, em verdade, desde o momento que nasce, ele não tem como se desvencilhar deste vínculo familiar até que tudo seja equilibrado, né? E a gente sabe, com um pai, uma mãe e uma criança, já é possível formar uma família, né? Mesmo que posteriormente essa composição não exista mais, esse vínculo natural familiar jamais será interrompido. Porque desde a vinda ao mundo já foi destinado que faremos parte das relações, dessas relações. Mesmo que essas relações se acabem. Se viemos com essas, já está destinado que fazemos parte dessa relação, né? Então, com a nossa chegada, é definido, então, que deveremos fazer uma aprendizagem em meio a essas relações. Bom, muitas vezes, as preocupações com relação à parte da materialidade, de suprir essa parte, é colocada como principal e única. E o sentido, né, da nossa família, porque viemos junto com ela, e do que é bom e correto, acaba se perdendo, né? A questão não está na questão, a parte principal não é a parte da materialidade. E a gente vai ver, por exemplo, na última passagem que a gente vai estudar hoje, vai ter um exemplo assim real de um discípulo de Confúcio que não tinha nada material. E a vida dele foi um exemplo, ele é colocado como um segundo sábio depois de Confúcio, né? Então, o que é justo, independente da atenção que a gente dá ou não, continua a existir, né? Muitas vezes as pessoas se apegam a como serão vistas pelos outros ou pela justiça, então coloca a sua visão mais na parte material, tá? Às vezes se apegam a esses deveres, né, que são colocados mais pelos outros e não pela divindade, né? Mas Confúcio traz para a gente uma outra visão, né? A de ter consciência de nossas ações e de nossos sentimentos verdadeiros,
Pois esse é o lado bom do respeito comentado por Confúcio, né? Quando a gente fala a palavra respeito, em primeira mão, é respeitar, né, aquilo que a gente veio destinado, dentro do ambiente que a gente veio destinado a viver, com as pessoas que a gente veio para viver. Né? Então, esse é o lado do respeito comentado por Confúcio, né? E que a gente precisa estar olhando dentro da nossa família, quer dizer, aceitar, né? Hoje, por exemplo, só dando uma parte aqui, porque serve para a gente, dentro dessa questão aqui, eu sigo uma pessoa no Instagram que está passando por uma situação muito difícil, né? Ela tem câncer, está fazendo quimioterapia, né? E ela tem muitos seguidores, né? E muitas pessoas que passaram pela mesma história, e ela vai colocando de uma forma tão gentil, tão delicado, a experiência que ela está tendo, né? E, e aí ela perguntou se ela poderia colocar, expressar o que ela poderia colocar de experiência que ela está vivendo para ajudar outras pessoas, mas que ela perdeu muitos seguidores porque ela começou a querer fazer isso, e muitas pessoas não dão conta de ouvir as experiências dela com relação a essa doença muito difícil, mas que trouxe muito ensinamento e ainda anda trazendo muito aprendizado para ela. E aí eu pensei comigo, quando ela estava colocando isso, eu lembrei de uma frase no I Ching que fala o seguinte, que a gente nessa vida, diante das tempestades e das ventanias, é melhor a gente ser como a grama ao vento. É melhor ser como a grama do que ser como uma árvore. Porque a grama, quando chega a tempestade, quando chega a ventania, ela se curva diante da tempestade e ela não se quebra, ela continua em pé. Enquanto que a árvore, que não se curva, diante de uma tempestade violenta, ela pode se quebrar, porque não se curva. E aí eu disse para essa amiga que eu admiro a delicadeza dela, que eu continuo seguindo, porque ela é como a grama na tempestade. E que ela descobriu uma forma de passar por essa experiência de uma forma, numa aceitação e numa bondade e numa delicadeza difícil de se ver. Né? E que eu não teria nenhum conselho para dar a ela. Que ela continue sendo o que ela é. Que ela continue sendo a pessoa que ela é. E que ela coloque o que quiser expressar, expresse o que quiser, porque ela tem sido como a grama na tempestade. Né? Então, às vezes, dentro da família, a gente passa por algumas tempestades, alguns ventos bravos, algumas tempestades. E se a gente souber ser como a grama que se curva às tempestades, a gente vai fazer de forma correta, vai estar agindo de forma correta. Essa é a melhor forma. Né? Então, vamos aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Ou passamos para a segunda passagem? Eu achei isso lindo da grama na tempestade. Acho lindo. É exatamente isso. Não há outro jeito. Né? Esse é o melhor jeito, né? Eu também acho lindo isso, né? E tento lembrar disso. É bom a gente lembrar disso, né? Bom, então vamos agora no 2.8, que é outro discípulo de Confúcio, perguntando sobre filialidade de novo. Existia
perguntou sobre a filialidade. O mestre disse: manter a expressão facial adequada é difícil. Quando há necessidade, os mais jovens se empenham no serviço dos mais velhos. Quando há comida e bebidas alcoólicas, os mais velhos são servidos primeiro pelos mais jovens. Será que filialidade quer dizer apenas isso? Confúcio, de novo, vai falando sobre formalidade, né? Então, por educação, vamos dizer, quando a gente fala formalidade, por educação, todos nós sabemos que podemos fazer isso. Vamos lá, servimos primeiro os mais velhos, né? Abrimos a porta, ajudamos, esse tipo de... Mas fazemos isso com qual estado do nosso coração? Aí o Confúcio quer aprofundar mais, né, essa questão. A gente vai ver, por exemplo, que o mundo oriental, eles não ficam só na formalidade. Tá? Ele fala muito internamente de como a gente, do estado do nosso coração, quando a gente faz as coisas, faz alguma ação ou tem algum comportamento. Tá? Então, eles vão aprofundando, porque, principalmente para Confúcio, porque o mais importante é o estado do nosso coração, ao fazer as coisas, ao cumprir os ritos ou cumprir as formalidades. Porque senão nós vamos, se o nosso estado do coração não for um estado correto, nós vamos estar sendo falso e a gente não vai estar acontecendo nada, não vai valer de nada, de acordo com aquilo que Deus nos ensina, né? De acordo com aquilo que a divindade coloca para a gente. Tá? Então, nessa passagem, Confúcio ainda vai abordar as formalidades e como a gente as executa, se de forma sagrada e amorosa, ou se apenas cumprindo essas formalidades de forma vazia e sem significado. Então, encontrar a expressão correta e adequada aos mais velhos, não só também aos nossos pais. E ele aprofunda mais, quer dizer, não é só também essa expressão correta aos nossos pais, não. Aos mais velhos de uma forma geral. Os mais velhos da sociedade, os mais velhos que a gente encontra no nosso caminho. Tá? Então, encontrar a expressão correta e adequada aos mais velhos, não só aos nossos pais, mas sim também as pessoas velhas que encontramos no nosso caminho, porque a gente precisa ter uma compreensão mais elevada dos ciclos da vida e também ter uma compreensão das necessidades que surgem na velhice. Então, as fases humanas, cada fase tem uma necessidade adequada àquela fase. Então, Confúcio aqui vai enfatizar, então, a expressão facial mais honrada e adequada quando vamos servir ou cuidar de nossos pais. Né? Então, ele alerta, então, que o mais difícil não é cumprir as formalidades dos cuidados, mas fazer isso de coração tranquilo, com satisfação e alegria. E tem uma coisa muito interessante, né? É que a gente vai percebendo que nos cuidados, pouco a pouco, esse coração nosso expressa, e a gente descobre o coração que a gente tem. Então, muitas vezes, as pessoas, logo que eu trouxe meus pais para cá, falavam assim, você vai descobrir o quanto que isso é maravilhoso. Aí, só falava essa palavra. E, no primeiro momento, eu tive uma intenção do coração, porque meu pai, por exemplo, ele sempre foi uma figura muito difícil, assim, de a gente conversar, sabe? Mas eu me esforçava
para compreender meu pai, sempre ficava me esforçando. Às vezes, quando ele tinha uma atitude assim muito rígida e tal, não sei o quê, e meus irmãos ficavam, não quero nem saber, deixa para lá e tal, não sei o quê. Não, eu era aquela que ia lá querer entender por quê. E, ao fazer isso, meu pai criou um vínculo, porque eu acho que eu fazia, de certa forma, ao perguntar o porquê, eu fazia ele pensar por que ele tinha agido dessa forma, tão rígida, entende? E aí foi criando um vínculo, né? E foi muito interessante que eu fiquei 20 e poucos dias no hospital com meu pai, e as enfermeiras falavam assim, nossa, quando você chega perto do seu pai, e você toca seu pai, pega na mão dele, ele se acalma. Então, são pequenas coisas que a gente só vai ver ou quando alguém fala, ou que a gente não prestou atenção, a gente vai ver numa situação difícil, né? E aí é que eu percebi que realmente meu pai, não enxergando, mas eu conversando com ele, tocando ele, de certa forma, ele sabia que eu estava ali, e ele se acalmava. E, então, a oportunidade que a gente realmente tem é muito grande para encontrar esse significado, para ver essa verdade que Confúcio fala, né? E a gente só comprova isso no cuidado, ao cuidar. Só vê essa verdade, só vê como uma verdade real nos cuidados. Então, foi muito bom, né, o que eu fiz, né? E eu realmente, a partir de agora, eu posso aconselhar, assim, como uma experiência vivida real minha, quando eu falar para alguém, cuide, você vai perceber o significado disso. Porque eu ando percebendo, né, cada vez mais, desde que eu trouxe meus pais para cá, né? Então, o mais difícil, segundo Confúcio, não é cumprir as formalidades dos cuidados, né? Mandar um dinheiro, ou pagar isso, ou levar não sei o quê, mas é você mesmo cuidar. Tá? Porque aí seu coração vai sendo tocado e você vai vendo qual foi a relação que foi desenvolvida, né? E que há ali amor, né? Então, esse coração tranquilo, de satisfação e alegria, de comprovação dos vínculos, né? Essa alegria alimenta o nosso coração, né? E traz a prova daquilo que está lá nos ensinamentos de Confúcio, nos ensinamentos de Jesus, né? Que sempre falava isso. É através dessas convivências, né? E dessas experiências que a gente comprova tudo aquilo que os mestres sempre falaram, né? Bom, continuando sobre essa questão que Confúcio está falando, sobre a expressão, eu coloquei aqui que muitas vezes a gente mesmo percebe a expressão do outro quando faz coisas para nós, mas a contragosto, né? E também quando a gente faz isso também, né? Então, a gente também faz isso com o outro, né? Às vezes cumpre só uma formalidade, mas não queria estar fazendo ali. A nossa face mostra outra coisa, né? Então, muitas vezes a gente realiza um ato de servir, né? Porque a gente sabe que às vezes a gente é aquele que, não, tem que servir, a gente vê nesse mundo, tem que vai servir, mas a gente precisa olhar para o nosso coração como está sendo esse servir, tá? Porque fica muito claro, através das nossas feições, quando a gente não está servindo de coração, tá? Bom, de qualquer forma, o Confúcio disse que no caso dos pais e dos idosos, né, ele acredita que fazer o bem já é bom em si mesmo,
E, em consequência, isso traz a alegria de se saber correto, né? Então, uma expressão facial adequada deveria ser natural e não uma mera formalidade, tá? Então, aquela pessoa que age dessa forma natural, a gente pode dizer, né, segundo Confúcio, que é filial. Outra coisa que ele aborda aqui é que uma forma, né, de ser filial, né, dentro da palavra que Confúcio entende o que é ser filial, por exemplo, se nossos pais estão aborrecidos, né, com uma expressão facial mal-humorada, a gente devia não se deixar influenciar por isso, né? Por exemplo, se o pai trata a gente mal, né, a gente não deve reagir nos mesmos termos, né? A gente tem que ter uma compreensão natural de que todos nós nos aborrecemos, inclusive nossos pais, né? E não ficar magoado por isso, né? Confúcio vai além. Ele fala, por exemplo, e aí é uma visão mais conservadora da cultura chinesa daquela época, de que os irmãos mais novos devem, além dos pais, o mesmo respeito aos irmãos mais velhos. Só que essas interpretações desses ensinamentos, né, às vezes, de acordo com aquela pessoa que está interpretando as falas de Confúcio, pode levantar outras considerações e pode se dar margem a que seja colocada de uma forma errada ou mal colocada em alguma colocação, alguma situação, tá? De qualquer forma, o que a gente precisa lembrar é que Confúcio sempre colocou como ponto primordial da nossa caminhada a sinceridade e confiança nas relações. Então, diante das situações, há que ser muito sábio quando formos colocar em prática os ensinamentos de Confúcio, assim também como os ensinamentos dos outros sábios, né? Por exemplo, o Oriente, além de disciplinar o comportamento das pessoas, o Ocidente também faz isso, né? Eu já falei, o Oriente vai além ao dizer como deve ser o estado de nosso coração. O Ocidente não olha muito por isso. Às vezes a gente ouve algumas situações relacionadas, mas o foco fica mais no comportamento, na formalidade, tá? O que a gente vê, né? Eu já falei, que diante de juntar formalidade e o estado do nosso coração, as instituições familiares no mundo oriental hoje são muito mais sólidas, né? Principalmente no Oriente, onde se prega e se fala muito dos ensinamentos de Confúcio, tá? Então, as instituições familiares são muito mais sólidas. Eu tive uma aula agora, nesse mês de fevereiro, foi dia 25, lá em Divinópolis. Eu tive uma aula lá no santuário lá de Divinópolis, e um mestre, né, da linhagem lá de Divinópolis, que deu a aula, né, inauguraram um novo santuário, e ele veio para a abertura do santuário e deu uma aula. E a aula toda foi nesse sentido. Muito lindo, porque a aula foi nesse sentido e a aula de hoje é no mesmo sentido. E ele disse o seguinte, de forma categórica, ele disse, nós, os que têm família e que estão no tal, nós não nos separamos. Então, eles veem os conflitos e as dificuldades dos relacionamentos que tem, né, dentro da família, com os maridos, com as esposas, com os filhos, não como motivo para separar, mas como um motivo de harmonizar, como uma prática de
que deve ser feita ali do tal dentro da família. Então, tem que haver essa prática dentro da família. Então, as famílias não se separam. Está dentro do tal, família não se separa. E aí as instituições familiares vão se tornando fortes, firmes, né? E vão se harmonizando, se equilibrando, resolvendo os seus conflitos, né? Tendo como base os ensinamentos do tal, para resolver esses conflitos, né? Bom, alguém quer comentar alguma coisa? Porque nós vamos para a terceira passagem. Então, passagem 2.9. Para finalizar essa questão de filialidade, né, então tem essa pequena passagem. O mestre disse, né, o mestre dizendo para os seus discípulos, Eu Yui, que é um discípulo muito amado de Confúcio, o discípulo que Confúcio mais amou. Tá? Então, eu e Yui conversamos um dia inteiro e ele não me contradisse, parecendo um tolo. Então, foi embora e refletiu sozinho. Isso lhe basta para descobrir o que quero dizer. Ui não é tolo, não. Então, Confúcio dá um exemplo de filialidade de Ui para com Confúcio. Então, ele trouxe um exemplo de uma relação entre ele e Ui, do mestre e discípulo. Para dizer, para mostrar para esses que estavam perguntando sobre o que é filialidade, o que é filialidade? Trouxe um exemplo de um outro discípulo dele, em que há uma relação muito junto, como se fosse de pai para filho. Tá? Então, completando o ensinamento sobre ser filial, Confúcio dá aqui o exemplo dessa relação de Ui para com ele. Né? Então, ele elogia com carinho seu aluno, que tem para com ele uma relação bem próxima de uma relação de um pai com seu filho. Então, a gente pode ver aqui, podemos ampliar e ver aqui como deve ser a relação entre mestre e aluno dentro da cultura chinesa. E você vai ver, por exemplo, nesses filmes, eu vejo muito na Netflix, sobre filmes da ancestralidade chinesa, do Império, a relação que os alunos têm com o mestre, com aquele que ensina, é muito próxima de uma relação de um pai com seu filho. Então, a gente vai ver, por exemplo, a gente vai ter muitas outras passagens em que Ui se traz muitos exemplos das relações de Ui, como que ele vive a espiritualidade, como ele faz a caminhada dele aqui, né? A gente vai ver muito dentro dos analetos, e a gente vai perceber que Ui, esse discípulo de Confúcio, vai corporificar para nós o ideal de bondade e inocência que Confúcio esperava daqueles que concluíssem seus estudos com êxito. Então, Ui aqui é o exemplo de bondade e inocência que Confúcio entende e que o mestre valida como um homem nobre, um homem que cumpre todos os ritos, um homem que defende e caminha dentro dos decretos do céu. Ui. E hoje eu estava olhando um pouco mais assim, né, na internet, e eu falei, deixa eu ver, perguntar sobre Ui aqui, porque eu assisti um filme sobre a história de Confúcio, em que um discípulo de Confúcio morre em função, porque adoece, porque ele cai os livros de Confúcio, né, os ensinamentos de Confúcio, as escritas, né, porque a gente sabe, né, através dos analétros, que Confúcio, os analétros, por exemplo, são compilações dos discípulos, os discípulos que escreviam e faziam, né, anotavam esse tipo de coisa. Então, nesse filme,
cai essas compilações, esses livros, todos no gelo estavam atravessando. É uma área de um rio congelado, quebra-se o gelo, cai. E me parece que era o que mergulha para pegar, para salvar esses rolos, né, de papéis que eram os ensinamentos do mestre dele, que ele amava, né? E no filme mostra Confúcio, não querendo que o discípulo fizesse isso. E esse discípulo, no filme, morre. Né? E aí eu fui perguntar se era Ui. Era Ui. Né? Dizem que aí tem lá uma parte da biografia contando como que Confúcio ficou quando esse discípulo morreu. Ele entrou em depressão. Ele chorava. E entrou em depressão. Porque Ui morreu cedo, aos 32 anos de idade. Né? E era como se o filho amado dele morresse. Né? Então, Confúcio sofreu muito. Por um tempo, ele ficou meio perdido, né? com a dor, em função da dor que ele estava carregando. Né? Mas vamos conhecer um pouco mais de Ui. Tá? Apesar de não ter escrito nenhuma obra, não ter obtido nenhum título, não teve sucesso profissional, levando uma vida de pobreza até a sua morte aos 32 anos, Yang Hui foi idolatrado postumamente por Confúcio. Confúcio era chamado de o sábio supremo e Hui de o segundo maior sábio. Então, esse foi um discípulo que não teve nenhum sucesso externo. Todo o sucesso de Hui era interno. Então, Hui se desenvolveu, dominou sua mente, se transformou num sábio, fazendo uma caminhada honrada e nobre, tendo muito pouco do mundo, vivendo simples com o que se tinha. Era de uma bondade, de um coração alegre por ter encontrado aquele que mostrou a verdade para ele. Então, diz que a vida de Ui era muito pobre, morre num casebre minúsculo, numa vila horrível na China, mas vivia alegre o tempo todo. Da onde vinha a alegria de Ui? A alegria dele não vinha das conquistas externas, não vinha do mundo externo. A alegria dele vinha do coração. A alegria dele por ter encontrado Confúcio, que lhe trouxe o ensinamento. Né? Então, Ui tinha um coração alegre e bondoso. Para ele bastava isso. O que ele queria era isso. O que preenchia Ui era isso. Porque encontrou aquele que mostrou a verdade para ele, né? Que fazia sentido para ele. Só isso bastava a Ui. Então, ele foi eternamente grato à vida e à oportunidade de ter conhecido Confúcio e ter caminhado com ele, ter caminhado com seu mestre. Então, quando morreu, Confúcio chorou e lamentou muito a partida de Ui. Então, a relação entre os dois, aqui nessa passagem, mostra que a autoridade do professor não reside apenas em suas qualificações, mas na confiança que o aluno deposita neste, através das experiências vividas com ele, e também na ética e moralidade que este mestre vive, que este professor vive. Então, a relação entre ambos, entre Confúcio e Ui, não se restringia à transmissão de conhecimentos, mas centrava-se na transmissão de uma concepção de vida. Também Confúcio tinha essa concepção de vida. Né? O que era importante para Confúcio? Era essa vida interna. Era muito mais importante do que a vida externa. Tem outra coisa muito interessante, que o estudo na China, por exemplo, diferente do Ocidente,
ocorria, não sei se ainda ocorre, pela convivência e pelo diálogo espontâneo com o mestre. Então, se a gente for lá nos filmes, a gente vai ver isso. Havia diálogos, debates, né? Entre o mestre e os discípulos, entre os alunos, né? Então, assim pela natureza do conhecimento que se estudava e pelo tipo de comunicação que existia entre mestre e aluno, eram raros, então, os alunos que contradiziam o mestre. Havia um vínculo forte, né? Havia uma comunicação sincera, verdadeira, havia uma confiança, né? Quando havia alguma dúvida ou não ficava muito entendido aquilo que o mestre falava, né? O que os alunos faziam, os alunos de Confúcio? Os alunos, na verdade, esforçavam-se para compreender as palavras do mestre, se concentravam em desvelar, descobrir seu sentido implícito. Então, eles ficavam concentrando, se perguntando, né? Entravam em meditação para descobrir o que estava por trás daquelas palavras que eles, no primeiro momento, não compreendiam. Então, assim que era a educação e o ensino dessas verdades, né, que os alunos estudavam com Confúcio, né? Bom, terminamos essas três passagens. Se alguém quiser colocar alguma coisa. A gente vê isso que a relação de afeto, quando você é um professor, ela conta. Eu vejo com, às vezes, meus alunos, apesar do tempo ser curto, Uhum. você ter afeto, ele passa e o aprendizado é maior. Aham. Quem te conhece, você, a nossa professora, tem afeto. O afeto seu também nos ensina, não só suas palavras, entendeu? Seu olhar, seu jeito, sua forma de ser, isso também ensina. Então, às vezes, não é falado, é sentido, entende? Uhum. Isso em relação de professor e aluno. Saudável, é assim, é pelo afeto que você conquista. E transmite. É verdade. E a gente pode ver isso nos nossos professores, né? Quais são aqueles que deixaram memórias boas, que a gente consegue lembrar? São aqueles que a gente realmente desenvolveu uma relação mais de afeto, que a gente teve alguma oportunidade de conhecer por algum momento, assim, numa circunstância, não de ensino lá no quadro, mas por algum sentido, assim, fora da aula, alguma palavra, às vezes, dentro da aula, que uma dificuldade que a gente via, que ele via na gente, e aí se aproximava e falava alguma coisa. É muito lindo isso, né? Porque o ser humano, a gente conquista e influencia realmente, né, na vida, através dos afetos, e não das capacidades intelectuais. É. Isso é uma verdade real. É só lembrar dos nossos professores que a gente vai ver. Aqueles que a gente lembra com mais carinho, é porque a gente desenvolveu alguma relação mais afetuosa, de mais cuidado, né? Bom, concluindo a aula de hoje, a gente viu essas três passagens. Então, eu concluí e entendi, assim, que primeiro, a primeira coisa que a gente tem que ter diante daquilo que a gente viu, daquilo que eu vi, é primeiramente agradecer a Deus por termos pais. Então, primeiramente, agradecer a Deus por sermos seus filhos, e também agradecer aos nossos pais por termos eles aqui, que nos introduziram nessa vida, né? Aqueles hoje que têm pais vivos e ainda perto de si, a gente precisa agradecer mais, né? Porque, pensa bem, a gente está ouvindo isso, e se a gente ainda tem nossos pais vivos, a gente tem a oportunidade agora de praticar de uma forma melhor esse amor filial. Então, é aquilo que Confúcio disse lá na nossa primeira aula, né?
a gente tem que ter disponibilidade para aprender, mas também para colocar esse aprendizado na nossa prática do dia a dia. Então, aqueles que hoje têm pais vivos e que estão junto da gente, a gente precisa agradecer mais, porque agora, sabendo de como Deus gostaria que a gente vivesse aqui, como que a gente agisse, a gente tem a oportunidade de praticar hoje, seguir o exemplo de Confúcio, mudar nosso coração, né, cada vez mais para com os nossos pais, né? E ao fazer isso, nós estamos mudando o nosso próprio coração, né? Mudamos nosso coração para com eles, mas quem fica com benefício maior somos nós, né? Porque aí esse coração se fixa, né? Bom, a gente também compreende que o cultivo e o desenvolvimento espiritual, que a gente fala muito assim, vamos cultivar tal, precisamos desenvolver espiritualmente, né? A gente fala muito disso, o mundo hoje está muito buscando essa espiritualidade, vamos dizer assim, né? Só que a gente compreende também que o cultivo e o desenvolvimento espiritual tem sua base primeira na família. E que também a gente leva para o mundo aquilo que nós aprendemos dentro das nossas famílias. Né? Depois, quando a gente vai para o mundo, a gente começa a entender, em contato com o mundo, a gente vai compreender também as muitas dificuldades que as outras famílias passam, que nós às vezes não passamos, a dificuldade que nós passamos que o outro não passou. Compreendemos, ampliamos as fragilidades, vimos as fragilidades da nossa família, mas independente disso, nós temos uma base para estar nesse mundo. Então, foi essa família que nos deu essa base, que nos colocou no mundo, nos inseriu no mundo, né? E, graças a Deus, a gente pode ir melhorando através de nós e dos nossos filhos essa base recebida. A gente vai sempre melhorando, né? Aprendemos também que na nossa conduta e no nosso respeito deve ser não só com os nossos pais, mas com todos os idosos, né? A gente pode ver nos idosos, né, os nossos pais, podemos ver neles nossos pais, né? Também na última passagem nós vimos o exemplo de Ui para com seu mestre, para com Confúcio, né? A relação paternal desenvolvida com ele, né? Isso foi o coração de Ui. Não foi só um ensinamento de Confúcio, o coração de Ui se abriu para essa relação paternal com seu mestre, né? Então, ele entendeu o significado de Confúcio na vida dele, né? E tinha gratidão por isso, né? Então, para Ui, Confúcio foi aquele que ensinou as verdades internas, que o levou de encontro a Deus. E, em função disso, a vida de Ui, independente da vida material dele, que não era muito ruim, vamos dizer, Ui tinha alegria e gratidão verdadeira. Né? Então, não foi a vida material que ajudou Ui a se desenvolver, pelo contrário, porque se fosse contar com a vida material, Ui não teria se desenvolvido. Mas Ui encontrou Confúcio, que o ajudou a ir de encontro a Deus. E a vida de Ui foi maravilhosa, cheia de gratidão e cheia de alegria. Tá? Então, serve como um exemplo para a gente, né? Que a nossa vida também pode ser isso. Pode ser de alegria e de gratidão verdadeira, quando a gente passa a entrar em contatos, a se abrir para Deus, né? Para os ensinamentos, né? Dos mestres. Então, a nossa vida pode ser de alegria e de gratidão verdadeira, né? É por isso que a gente estuda os analectos, né? Bom, independente de tudo isso, existem 4 pontos ou princípios que os homens santos sempre vão estar nos falando, nos alertando, nos ensinando, que a gente precisa, muitas vezes, corrigir, tá?
Então, vou falar aqui esses 4 pontos, que esses 4 pontos eu peguei dentro de uma aula do Tao, tá? Primeiro, na prática do Tao, ou na prática de um coração virtuoso, ou de nos tornarmos um homem nobre, né, para seguir os decretos dos céus, primeiro, a gente precisa ir transformando os nossos gestos para uma forma mais gentil e mais amorosa, mais condizente com um homem nobre. Tá? 2 princípios. Precisamos optar por ser mais tolerantes com os muitos maus tratos ou injúrias, tá? Que às vezes a gente recebe de um ou de outro, porque esses maus tratos, essas injúrias, podem ter origem em nossos karmas passados. Né? Podemos estar recebendo hoje aquilo que a gente deu, né? E não tem como a gente saber se isso é bom ou ruim, se não passar por isso mesmo. Então, sabemos que não é bom, que é ruim, né? Receber maus tratos ou injúrias. Então, que a gente não faça isso, né? Então, ter cuidado para não maltratar outros, porque senão nós vamos plantar novos karmas, né? Já chega aqueles que nos chegam hoje, né? As dificuldades que a gente tem hoje, né? 3, que a gente procure não ficar apenas focado em melhorar as condições de nossa vida, né? Mas que a gente procure ter sempre todos os seres em nosso coração. E se preocupe com o trabalho para Deus. Né? Se preocupe em agradar a Deus. Né? 4, não somente torne o nosso coração correto, não coloque como meta só tornar o nosso coração correto, mudando a nossa conduta, mas que a gente procure também conduzir membros da família, pessoas da vizinhança, conduzindo parentes e amigos, né, para também trabalharem o seu coração, para que ele se torne um coração mais correto. E a gente também precisa lembrar que nem sempre conduzir significa levar para uma religião específica. Tá? Nem sempre conduzir é isso, levar para a igreja. Não, nem sempre é isso. Conduzir significa ajudar alguém a chegar a uma conduta mais correta em alguma situação. Então, porque as pessoas, em sua maioria, não sabem qual é a conduta melhor, mais correta. Não tem conhecimento. Não tem, muitas vezes, o estudo que a gente tem. Não tem esse tempo que a gente tem hoje, 2 horas, para estudar sobre como tornar o nosso coração um coração mais bondoso, mais amoroso, né? No sentido mais elevado. Então, conduzir alguém significa ajudar alguém a encontrar uma conduta mais correta em alguma situação que se apresentou ali, ou que o outro nos pergunta, ou que a gente percebeu que a coisa não tá funcionando. Então, ajudar nesse sentido. Tá? Então, a aula de hoje fica por aqui, né? Finalizando com esses 4 princípios que os sábios, os homens santos, sempre nos ensinam, para a gente nunca esquecer esses princípios, que se a gente sempre lembrar desses princípios, a gente vai estar fazendo esse caminho aqui, nesse momento, nesse planeta, de uma forma mais correta, de acordo com os decretos do céu. Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Senão, vamos encerrar.